Oi, voltamos. Nós vamos continuar então no grupo 3, tá? Agora nós vamos para a nossa aula 3 de história, tá? Deixa eu ver se é aula 3, não. Aqui a tia Dani colocou errado, não é aula 3, não. Nós vamos para a aula 4 de história. Deixa eu arrumar aqui. É a aula 4, tá bom? Aula 4 de história, lá do grupo 3. Então, em história, o que nós estamos falando sobre o que mesmo? Sobre os museus. Então, nós já falamos o que é um museu, né? É um local onde vai guardando os acervos das histórias de alguém importante, né? De alguma história que já aconteceu. Também é um local onde a gente pode ver as amostragens, né? De obras de artes. A gente tem museu da literatura, tem um museu do futebol. Então, a gente até fez lá nosso encontro ao vivo na semana passada, casando com esse tema de museu, né? Uma amostragem do trabalhinho de arte que vocês fizeram. Então, o museu ele é um local que ele traz muita educação para nós, traz muita cultura. A gente tem acesso a invenções, nós temos acesso à história, nós temos acesso à arte. Então, nós temos acesso a muitas coisas importantes dentro de um museu, né? O museu e a educação, eles estão fortemente ligados, porque ele traz muita informação para nós, cidadãos, através dos seus acervos. E acervos, para quem não lembra, é tudo aquilo que fica, que existe, que nós temos, tudo aquilo que a gente coleciona, tudo aquilo que se guarda. Então, todo aquele material que nós temos, seja do passado, seja de algo que você construiu, que você viveu dentro de um museu, nós chamamos de acervo, né? Esse acervo ele pode ser documentos, pode ser quadros, pode ser roupas, estátuas, monumentos, fotos. Então, muita coisa aí pode fazer parte do acervo. E aí a gente já falou sobre a visitação, que a visitação do museu ela não tem uma idade específica, ela é um local onde todos podem ter acesso, né? E que de todo o material, todo o acervo de um museu, ele é muito importante. Por isso que ele está ali, que ele tem uma importância muito grande. Por isso que ele acaba sendo exposto para todo mundo ter acesso àquela história ou àquela situação. Então, aqui na página 251, ele vai trazer para a gente hoje referente às preservações de um museu. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura juntos, tá? Da história. Que faz tempo que a gente não faz a leitura junto, é importante nós fazermos. Então, fica com o marca-texto em mãos e eu vou fazer a leitura, você vai acompanhar junto comigo, tá bom? Pode começar aí a grifar, ó. Preservação dos museus. A conservação dos museus e de seu acervo depende, em grande parte, do público que os visita. Então, isso é muito importante. Vamos grifar, ó. A conservação dos museus e de seu acervo depende, em grande parte, do público em que os visita. Para evitar alterações, pode grifar, pessoal. Para evitar alterações e danos que coloquem em risco os bens culturais neles expostos, existem algumas regras a serem seguidas. Então, por quem que tem que ser seguidas essas regrinhas que a teoria vai nos trazer? Ó? Pelas pessoas, visando a segurança e a manutenção das peças, a fim de que as futuras gerações tenham acesso às valiosas informações históricas e artísticas presentes neste local. Então, foi o que eu falei para vocês. Todo o acervo que tem lá no museu, ele é muito importante, por isso que ele está lá. Então, lá tem que ter uma preservação, um cuidado muito grande, porque essa peça, se você não
cuidar, não tiver um cuidado, ela pode começar a danificar e não existir mais. E como que a geração futura depois, lá muito tempo lá na frente, vai conseguir ter acesso a essa história, a esse documento, se essa peça não existir mais? Então a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado. Por isso que quando a gente faz a visita nos museus, tem algumas regrinhas a ser seguidas. Então vamos ver, né, o que nós temos que fazer para que não estrague, não danifique o acervo de um museu. Ó, grifando junto comigo. Não se deve tocar nas peças. Pode parar aí. Cada vez que isso ocorre, contribui-se para o seu desgaste. Imagine milhares de pessoas ao longo dos anos tendo permissão para tocar as peças. Em pouco tempo ficaria danificada, não é? Se eu vou pondo a mão, pondo a mão, pondo a mão, todo mundo põe a mão, porque nos museus recebe muitas visitações. Essa peça vai começar a ficar danificada, vai começar a ficar gasta. Já já ela não tem mais a mesma beleza, ou pode até estragar, quebrar e tudo mais. Segunda regrinha, pode grifar. Não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras. Pode parar aí. As quais servem para proteger o patrimônio exposto. Então, quando a gente faz uma visita no museu, quem já visitou já percebeu, pelas fotos que nós vimos também já deu para perceber, existe uma linha, né, uma fita que limita a sua passagem. Então, por que eles põem isso? Realmente para você não pôr a mão na peça, você pode esbarrar na peça, quebrar. Então, isso já é um cuidado, né, que as pessoas que trabalham no museu já colocam mesmo de propósito para realmente cuidar daquele acervo, né? Para evitar que qualquer problema aconteça ali com aquela peça. Próximo. Tirar fotografia não é recomendado, pois os flashes produzidos pela câmera fotográfica podem danificar as obras ao longo do tempo. Então, mais uma regrinha: quando você vai visitar um museu, não pode tirar foto, tá? A luz do flash, ela também pode danificar as peças. Então, é uma regra que nós precisamos seguir. Deve-se evitar também consumir alimentos, bebidas e chicletes, pessoal. Quando nós vamos fazer então uma visita no museu, nós não podemos entrar lá com alimento, com bebida, com chiclete, né? Por quê? Porque aí, se a gente está comendo alguma coisa, pode cair a sujeirinha no chão, a bebida pode sem querer cair, o chiclete às vezes cai da boca, cola no chão. Então, também não pode. Isso tudo é para o quê? Para conservar a limpeza do ambiente, tá? Próximo, no interior do museu, condutas como correr, dispersar-se do grupo, usar celular e falar alto são consideradas inadequadas. Geralmente, quando nós vamos num museu maior, quando você chega no museu, tem uma pessoa que trabalha lá e ela faz toda a amostragem para você do museu. Ela vai mostrando para você o acervo, as peças, ela vai falando um pouquinho, né? Então, quando a gente sai ali numa excursão, que essa excursão ela vai descolar, ou sei lá, algum passeio que vai um grupo, né? Que o museu sabe que vai receber esse grupo, já fica uma pessoa preparada lá para receber o grupo, para mostrar todo o acervo, explicar tudo direitinho que tem no museu. Por isso que está falando aqui. Se você está fazendo um passeio, indo até o museu, como que você vai largar o seu grupo lá e vai para outro canto do museu? Não, tem que ficar junto com o grupo, ficar com a pessoa responsável do museu. Por quê? Ela vai passar todas as informações importantes e necessárias para vocês. Lembra que eu falei para vocês sobre correr dentro do museu? Não pode também, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Na 251, ela continua, ó. O museu, além de um patrimônio cultural histórico, olha aqui, vamos grifar que é importante.
O museu, além de um patrimônio cultural histórico, é um centro de aprendizagem, onde visitantes e culturas interagem sobre um interesse comum, que é o saber histórico. Olha só, falei isso no comecinho da nossa aula. O museu é um local onde a gente pode receber muita aprendizagem, receber muita cultura, muita informação, tá? E aí, para finalizar, ele traz o seguinte: é importante refletir sobre os museus como um espaço diferenciado, local privilegiado de experimentação, de outras formas de sociabilidade. É um espaço de cidadania que nos fornece e oferece a possibilidade de vivenciar diferentes práticas culturais. Então, o museu, com toda a informação que ele tem, eu pratico a minha cidadania, porque eu saber da minha história, eu saber das regras, eu estou sendo um cidadão consciente, estou tendo acesso a outras culturas. Já falamos sobre a diversidade cultural, né, do nosso país, do mundo. Então, olha que legal a gente conhecer um pouquinho da cultura do outro, respeitar essa cultura, vivenciar essa cultura. Olha que bacana. Então, o museu, pessoal, é um local muito importante. Leve isso para a vida de vocês. Hoje vocês são crianças, né? Daqui a um tempo vocês vão ser adultos, vão ter a oportunidade de fazer várias viagens, vários passeios. Lembra do que a professora está falando. Sempre que você chegar num local, procura saber se naquele local tem um museu. Vai fazer a visita, vai entender um pouquinho da história daquele local, vai entender a cultura. É muito legal. Isso vai enriquecer a sua vida. Você vai levar isso com ninguém vai tirar de você isso. Você vai levar essa cultura, essa informação para o resto da sua vida junto com você, tá? E agora vocês vão fazer alguns exercícios de acordo com o que nós falamos aqui. 1. Para evitar a alteração e os danos dos bens culturais expostos em museus, é necessário seguir algumas regras. Converse sobre as alternativas, assinale a alternativa incorreta. Qual daqui está errada? Deve evitar consumir bebidas, alimentos, bebidas e chicletes dentro de um museu? Sim ou não? Não se deve ultrapassar as linhas limitadoras? Sim ou não? É permitido tirar fotos usando flash? Sim ou não? Não se deve tocar nos objetos expostos? Sim ou não? Então faz um X na resposta incorreta, ou seja, errada. Número 2. Faça o que se pede. Organize uma lista com o nome dos museus citados nas páginas anteriores e onde estão localizados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que voltar lá na teoria. Sabe a teoria bem lá no comecinho? Opa. Bem lá no comecinho, deixa eu abrir na página aqui para já falar para vocês, ó. Sabe lá na página 234. Lá começa a citar alguns museus. Foi citados alguns museus assim no Brasil. Foi citado também alguns museus no mundo. Então, relê a teoria, dá uma pesquisadinha. Quais foram os museus que foram citados na nossa teoria e aonde ele fica? Qual o local que ele fica? Vai escrevendo. Cada um você escreve numa linha. Vou dar uma dica para você. Você vê quantos museus foram citados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 museus foram citados lá na teoria. Dá uma pesquisadinha. Quais são os 13 museus? Certo? Se precisar de ajuda do adulto, pode pedir. Lembrando que, pessoal, que para você achar não tem outra alternativa. Você vai ter que ler toda a teoria novamente e através dessa leitura da teoria, você vai conseguir saber quais são eles, certo? B.
Qual deles você gostaria de visitar e por quê? Depois que você releu toda a teoria e descobriu quais são os museus, qual que você achou mais interessante? Qual você gostaria de visitar? Escreve aqui e por que você gostaria de visitar esse museu, tá? Página 254, vamos ver o que ela fala. Imagine que no ano de 2100, uma pessoa encontra um objeto que faz parte de sua história nos dias de hoje. Qual objeto você gostaria que fosse encontrado? Justifique a sua resposta. Então, nós estamos no ano de 2020. Vamos imaginar lá no ano de 2100, né? Daqui a 80 anos. Qual objeto que nós temos hoje que você acha assim que às vezes que vai estar lá no museu, que a pessoa pode, quando for visitar, encontrar? Qual é o objeto? Escreve aí para mim, tá? Por que você gostaria que esse objeto estivesse lá? O que você acha interessante a pessoa ter acesso a ele? 4. Você pode constatar nas páginas anteriores os tipos de objetos que são expostos em museus. Muitos deles possuem mais de 100 anos. Escreva o nome de alguns objetos que você utiliza nos dias de hoje, poderão durar séculos e no futuro estarem expostos em museu. Então, uma resposta pessoal aqui, ó, máquina fotográfica, temos uma vitrola, uma máquina de escrever, uma televisão antiga. E os objetos de hoje? Quais são os objetos de hoje que você acredita que vai durar mais de 100 anos e pode estar exposto lá no museu? Escreve algum deles aqui, tá? Então, a 3 e a 4 são respostas pessoais. Pessoal, é isso. Nós finalizamos nosso capítulo de história por aqui. Nós vamos fazer a nossa atividade avaliativa de história na quinta-feira, tá? Porque é um dia que vocês não têm aula extra, então eu acho mais tranquilo para vocês estarem fazendo. Então, a hora que vocês lerem a teoria lá para fazer a listagem dos museus, vocês já vão estar estudando para a nossa atividade avaliativa que vai acontecer na quinta-feira agora, certinho? Então, ó, beijo, beijo. Vamos lá para a nossa última aula, que é uma aula rapidinha de matemática. Espero vocês lá.